Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 18 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo e Silas, sabe onde eles já estão? Em Tessalônia. Tendo passado Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e com muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procurava trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: eis que estes têm transformado o mundo, chegaram também até aqui, os quais Jasson o hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afinal, ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem esta palavra. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se, sabe para onde? Para a sinagoga dos judeus. É onde Paulo geralmente iniciava o seu trabalho, de evangelista, de missionário. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo e também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. E aí nós vamos ver o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria que dominava aquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem o perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão de dizer que as últimas novidades.
Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, eu também encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é que precisamente aquele a quem eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mão de homens, nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha como ele continua. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos nossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí, uns vão zombar e outros vão crer. Veja só, quando ouviram falar na ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. E a esta altura Paulo se retirou do meio dele. Houve alguns homens que se agregaram a ele porque creram. Então entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. E aí nós vamos ter Paulo em Coríntios. Ele vai anunciar a Jesus, né? Ele deixou, no caso, Atenas e ele partiu para Coríntio. Lá ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com a sua esposa chamada Priscila. Em vista de ser Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, né? E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados eles discorriam na sinagoga, persuadindo tanto os judeus quanto os gregos. E aí é nessas ocasiões que Paulo anunciava Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, né? Abandonando ali por hora o seu ofício de fazendor de tendas. Ele se dedicou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus, inclusive, que Cristo era Jesus, né? O Cristo esperado era Jesus. E aí, opondo-se eles e blasfemavam, sacudindo as vestes, dizendo: sobre a nossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. E a casa era uma contínua sinagoga. Mas Cristo, o principal da sinagoga, mas Crispo,
o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos de Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados, né? Então aqui você está vendo como se iniciou a igreja de Coríntios. Teve Paulo durante a noite uma visão, né, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fales e não cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Dali, ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, né? E aí nós vamos ver que Paulo foi levado ao tribunal. Então, quem era o procônsul lá era o Gálio de Acaia, né? E nós vamos ver que os judeus, né, contenderam com Paulo e o levaram ao tribunal. E aí ele vai lá, né, falar, trazer a sua defesa como ele fez em todas as outras vezes. E aí nós vamos aqui ter o final da segunda viagem missionária de Paulo, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Olha só, né? Então, esse voto aqui, né, é um propósito que eles fizeram e eles rasparam a cabeça ali. Aqui não fala qual foi o objeto desse propósito, mas só fala que eles estavam com a cabeça raspada. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe que permanecesse ali mais algum tempo. Não acendeu. Mas, persuadindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, sucumbindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galáxia, da Frígia, confirmando todos os discípulos. E aí nós vamos ter também a terceira viagem missionária de Paulo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Então, você tá vendo aí, né, quantos companheiros, né, Paulo teve durante a sua trajetória, né, porque às vezes você ouve falar de Timóteo, né, que ele tinha um carinho todo especial, considerava seu próprio filho, e a gente às vezes deixa de notar nas escrituras outros nomes que foram verdadeiras relíquias, bênçãos de Deus na vida de Paulo, como Priscila e Áquila, e aqui Apolo, né? Que era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomando-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. E aí nós vamos ter Paulo chegando a Éfeso, né? Então aqui você está percebendo que em Atos você começa a ver, né, o surgimento das igrejas, né? E, consequentemente, quando nós chegarmos nos livros, né, que Paulo vai ter mais para frente, escrito a igrejas propriamente dito, você sabe da onde iniciou cada uma dessa igreja.
Então, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões altas, chegou, enfim, em Éfeso, né? Achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos dizer que existia Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? E eles disseram: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois, ao saber, em Jesus, né? Então, esse relato aqui que Paulo está falando, nós vimos lá em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3 e João capítulo 1. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram todos 12 homens. Olha que igreja poderosa em Éfeso está surgindo, não é? Pois é. E aí, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino, né? E aí nós vamos ver que ali alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha o que vai acontecer com esses. E faziam isto, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos, feridos, fugiram daquela casa, né? Que vergonha. E aí nós vamos ver que esses fatos todos, né, é de muita importância, né, que foi relatado aqui no livro de Atos. E Paulo envia a Macedônia, sabe quem? Timóteo e mais um companheiro chamado Erasmo. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando para a Macedônia e a Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasmo, e permaneceu algum tempo na Ásia, né? Nós vamos ver que Paulo ainda vai visitar a Macedônia, a Grécia, ele vai passar novamente por Troade, né? E nós vamos ver que ele vai chegar em Mileto, né? E aí nós vamos ver que em Mileto ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, né? E olha o que ele fala para esses presbíteros, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? Nós vamos ver isso aqui se repetindo lá no livro de 2 Timóteo 4:7, né? E nós vamos ver que ele foi constrangido, né, pelo Espírito e disse, né, a esses irmãos, né, que iria para Jerusalém. Isso causou grande preocupação entre eles, né, porque eles sabiam que poderia Paulo, né, ser preso ali em Jerusalém. E Paulo vai orar com eles, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente Paulo e beijando, entristecidos especialmente pelas palavras que ele dissera, que não mais o veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.